Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando Gestão de Pousadas. Bem-vindos também a este canal que foi criado para discutirmos estratégias necessárias para alavancar a sua pousada. Só um minutinho. Então, esse canal foi feito, né, para discutirmos estratégias necessárias para alavancar a sua pousada. Ou neste momento que estamos vivendo, de como se preparar para o recomeço. Um recomeço mais estruturado, né, no pós-crise, para que a gente possa juntos passarmos por esse enfrentarmos, né, mais essa luta contra a pandemia, que é a de mantermos os nossos negócios tendo sucesso. Eu sou Cristina Garcia e sou especialista em gestão de pousadas. Há 21 anos sou proprietária também e diretora de uma pousada em Tiradentes, Minas Gerais. Vou falar um pouco também sobre a minha formação acadêmica. Eu sou bacharel em turismo. Eu fiz também um mestrado em Barcelona em 2017. Foi numa escola afiliada da Universidade de Girona. E desde o meu retorno ao Brasil, eu procuro sempre aliar o meu conhecimento acadêmico ao dia a dia da administração de pousada, o que tem sido muito importante para que eu possa ajudar também colegas da área e donos de pousada na gestão mais eficiente e lucrativa. Então, agora, eu vou falar, depois que eu já me apresentei um pouco, né? Para você ir familiarizando com a minha história dentro dessa jornada de pousadeira. Então, agora essa é uma série de lives, onde eu me desafiei, primeiramente, a passar um pouco da minha experiência para vocês, para que eu possa contribuir com os meus colegas pousadeiros e que juntos possamos passar por essa crise. Hoje, vamos falar de como proceder com as finanças nesse momento. Aline. Então, nós vamos falar de como proceder com as finanças nesse momento. Previsão é fundamental. A previsão de custo, ela concentra-se em energia, mão de obra e todas essas despesas desnecessárias que devemos controlar esses custos para assim minimizá-los. Esse processo, ele requer colaboração de todos os departamentos. Em termos de custo de mão de obra, tente cancelar horas extras da equipe e incentivar todos a tirarem férias anuais ou agendar sessões de treinamentos obrigatórias durante o período da baixa demanda. Manter também o fluxo de caixa e as operações do hotel. Em tempos de crise econômicas e grandes emergências, a maioria das pequenas e médias empresas não consegue sobreviver devido à interrupção do fluxo de caixa. Então, a equipe de gerenciamento do hotel e o departamento financeiro podem considerar as seguintes maneiras de combater isso. O controle de custos de energia é sempre uma maneira crucial de economizar. Ele sempre pode ser feito em quaisquer situação. Também o consumo de energia dos quartos, ele deve ser previsto com antecedência. Quando a ocupação diminuir significativamente, bloqueie a área por pisos ou áreas para poder assim reduzir os custos desnecessários de energia. O departamento financeiro pode negociar com fornecedores e com compradores para estender o ciclo de pagamentos ou reduzir temporariamente a proporção de despesas. Tente procurar ajuda na redução de aluguel ou na despesa de gerenciamento da sua marca. Então, com a ajuda da política de redução de taxa de empréstimo, se for o seu caso,
mantenha apenas as compras necessárias para manter a operação do hotel. Então, procure oportunidades no mercado regional, né? A intenção de viajar para o exterior, ela diminuiu drasticamente devido à preocupação com viagens de longa distância e restrições impostas a viagens. Se o seu mercado internacional é limitado, pode fazer sentido recorrer ao mercado doméstico, pois provavelmente ele se recuperará muito mais rapidamente do que o turismo internacional. O pessoal só deu uma arrumadinha aqui na mesa. Então, desculpa. Existem muitas oportunidades para explorar, sejam viajantes locais ou reuniões de negócios. Procure essas oportunidades e pense no que você pode fazer para atrair os hóspedes. Principalmente, como eu disse, os hóspedes locais ou regionais, né, que estão próximos a você, num raio de 200 quilômetros a 300 no máximo. Você pode começar usando a segmentação geográfica, para exibir mensagens personalizadas para usuários de seu próprio país ou cidade. Crie promoções personalizadas com estada na sua pousada. Pense também na diversificação dos serviços que você oferece para diversificar suas fontes de renda, de receita, né? Agora eu vou dar uma dica bônus para fecharmos essa live com chave de ouro. Como após outras crises, certamente podemos esperar um efeito de recuperação assim que a pandemia do coronavírus for superada. Como as pessoas tiveram que suportar proibições de viagens e distanciamento social, o desejo de viajar será alto. As pessoas vão ficar cada vez com mais vontade de viajar. Hoje mesmo, conversando com a minha irmã, ela falou, nossa, que saudade, que vontade de viajar. Aí, o pessoal do grupo da minha família, às vezes, coloca fotos relembrando as viagens. Então, assim, isso tudo está gerando uma vontade muito grande das pessoas poderem viajar. Porque elas estão em casa, umas em home office, outras nem estão trabalhando e também não podem viajar, não podem curtir esse momento, porque realmente é um momento de recolhimento, é muito importante o isolamento social, para que a gente possa sair dessa crise o quanto antes e passarmos por isso o mais rápido possível, porque temos grandes chances, talvez, do comércio reabrir e em seguida termos que fechar. Então, a gente precisa ter muita cautela na reabertura dos nossos negócios e as pessoas vão ficar com muita vontade de viajar, sem dúvida. Só que elas vão pensar, claro, na segurança, né? Para que elas possam viajar, mas com segurança. Então, para a gente aproveitar ao máximo esse potencial que está por vir, né, e emergir mais forte dessa situação, as pousadas elas devem estar preparadas. Portanto, reserve um tempo para pensar seus procedimentos, seus processos internos, com a ajuda de ferramentas digitais. Avalie qual solução atende melhor às suas necessidades e qual ajuda a se destacar da concorrência. É necessário que você consiga se destacar da concorrência, né? Que vai ser maior ainda, porque a demanda caindo, né? Por exemplo, a cidade onde eu moro são 200 pousadas. Então, a gente tem uma demanda alta aqui na cidade e vai acabar que com o retorno, não vai ser um retorno como era antes, as pessoas vão começar a vir aos poucos e aí a concorrência vai ficar maior, concorda? As pessoas vão olhar aquela que mais oferecerem benefícios, principalmente eu acho que em conforto, mas com muita segurança. Acho que isso vai contar muito nesse momento do retorno, né? Então, a gente precisa realmente avaliar a concorrência mais do que nunca, para que a gente possa atender melhor as novas necessidades, né? Que nós vamos agora enfrentar novas necessidades, novo cenário e se destacar, né, da concorrência. Sem dúvida,
As pousadas, elas sofrerão uma queda nas receitas e serão forçadas a reduzir gastos devido à crise. No entanto, quando a demanda começa a aumentar, novamente, aí é hora dos investimentos inteligentes. Mas antes disso, temos que dar um passo de cada vez. Não podemos dar o passo maior que a perna, né? Ferramentas digitais que ajudarão você a aumentar a eficiência operacional e economizar custos a longo prazo, também gerar receita, elas devem estar em foco. Estando no meio de um período de incerteza, como a atual crise do coronavírus, as pousadas devem garantir uma comunicação profissional e transparente entre os hóspedes, funcionários e acionistas, caso tenha. Como eles gostam de ser tratado de forma justa e transparente. É muito provável que se lembre do seu hotel e do serviço da melhor maneira. Além disso, nós pousadeiros com visão de futuro, temos esse tempo agora, né, para poder analisar nossos processos internos, digitalizá-los, para aproveitar ao máximo o efeito da retomada, da recuperação posterior. Usar esse tempo com eficiência agora ajudará você a se recuperar da crise e obter uma vantagem competitiva a longo prazo. Então, ao longo da história, o setor de hospitalidade nunca foi completamente destruído em nenhum período difícil. Embora não possamos pressionar o botão reiniciar em 2020, podemos definitivamente iniciar o modo reparar. Agora, apesar de termos sido forçados a parar pelo Covid-19, né, e até agora nós hoteleiros estamos paralisados, né, por um bom motivo, para preservar a saúde de todos. E a gente olhando, né, os hoteleiros chineses, eles fizeram um trabalho para que a gente possa também aprender com os outros que estão à nossa frente, que já passaram, que estão tendo uma retomada. Então, os hoteleiros chineses, eles fizeram um trabalho tremendo, mantendo a calma e respondendo positivamente aos desafios, desde o período do congelamento, e devem servir de testemunho de outras regiões afetadas. A resposta rápida dos grupos hoteleiros para proteger a saúde da equipe dos convidados e tomar as ações para apoiar a equipe médica de primeira linha. Isso foi emocionante de se ver. Realmente, assim, foi uma coisa que mostrou para o mundo inteiro o quanto foi importante o trabalho deles em equipe. O som tá ok? Fiquei na dúvida. Então, agora eu separei algumas notícias recentes sobre o coronavírus na atualidade, né, recentes agora na hotelaria em Portugal. Portugal, ele se prepara para reabrir suas atividades turísticas agora em maio. Então, o país tem oficialmente até agora 23.400 mil casos e 880 óbitos devido ao Covid-19. O Ministério do Turismo, ele já criou a certificação obrigatória a ser implementada em todos os setores do turismo. Ele criou um selo, que é o selo Clean and Safe, para que mostre, né, para o mundo, para nós, que eu acredito que a retomada inicial deles é nas localidades mais próximas, dentro do próprio país a princípio, para depois abrir, mas já se preparando com toda a segurança e mostrando para o cliente que podem ficar seguros lá. E é natural que você, pousadeiro ou pousadeira, talvez não dê muita atenção também para um outro setor muito importante, que é a contabilidade da sua empresa. E ela é uma parte vital de qualquer empresa e de pousada também, por uma razão muito simples, é que existem outros aspectos muito mais apaixonantes no dia a dia do seu negócio. E isso às vezes dispersa a nossa atenção para ela,
pelo fato de terem coisas muito mais apaixonantes, emocionantes que a gente queira fazer, que como, por exemplo, cuidar da marca, do negócio é uma parte interessante, né? Cuidar da relação com o nosso consumidor também, que no caso, cuidar dos nossos hóspedes, o preço do nosso produto, de como levantar esse preço, das estratégias de venda, da divulgação do seu negócio, também da liderança com pessoas. Então, vamos combinar que tudo isso que eu citei aqui são aspectos muito mais emocionais e muito menos racionais que a contabilidade, né? Que nutre o dia a dia do empreendedor. Só que é fundamental você entender o papel da contabilidade na sua empresa. O quanto que a contabilidade conta sobre a sua empresa para você e o quanto ela pode contar para as outras pessoas. Eu vou colocar aqui uma pequena explicação da contabilidade a partir da minha ótica, como dona de pousada e com experiência em tudo que já passei e já estudei sobre o tema. Para você entender um pouco da empresa em termos financeiros, quem é de fora do seu negócio, seja um fiscal, um auditor, ou um potencial investidor, ou até o banco, no caso de você querer pegar o empréstimo, né? O que essas pessoas veem no seu negócio, elas olham para a contabilidade. O banco quer ver a parte contábil, né? E os outros, o investidor, seja ele ou qualquer outra pessoa, ou um consultor, ele quer olhar o lado o lado contábil, não importa para ele o que você vai dizer, ele quer a prova documental. Então, eles olham de uma forma específica para os seus documentos. E quando o contador ele te envia os documentos para você, para serem assinados, ele não está simplesmente cumprindo a obrigação fiscal dele. Se ele tivesse uma negociação no papel um pouco mais consultiva, uma valorização do papel do contador, certamente você teria relatórios que traduzissem melhor a informação que corre na sua empresa. O que acontece muitas vezes da gente não ter a informação adequada da contabilidade. Até por desconhecimento nosso, às vezes falta questionamento nosso, e o contador ele acaba se acomodando diante disso e deixando que o barco correr, né? Porque a gente não pergunta, a gente não indaga lá o porquê daquilo, o que aquilo diz de acordo com a realidade, o que a gente está fazendo errado e que a gente pode melhorar para que a gente tenha um retrato mais fidedigno da nossa empresa. E normalmente nós contratamos um serviço de contabilidade mais barato. Nós também temos a nossa parcela de culpa. Aí o contador ele não tem tanto interesse no seu dia a dia da empresa. Ele foi contratado, né? Ele só vai prestar a informação padronizada. Ele está errado, claro, em oferecer esse serviço, mas você, por outro lado, como empreendedor, empresário, não procurou se informar e aprender sobre a contabilidade. Porque nós, empreendedores, nós temos que ter multifunções, multitarefas e aprender um pouquinho de tudo, né? Porque até para a gente poder cobrar, para poder entender, para não ser passado a perna. E aí ele vai te enviar os documentos lá e pronto. Ele vai te enviar e ele vai enviar documentos que não dizem muito sobre a sua empresa. Da mesma forma que nós, empreendedores pousadeiros, muitas vezes não entendemos nada de contabilidade e vamos receber documentos, simplesmente perguntar para o contador onde que eu assino. Só cumprindo a obrigação fiscal. E é um erro muito grave. Eu sei porque já passei por isso no início, eu não entendia de contabilidade. Que quando a gente começa, né? Eu comecei também sem nenhuma formação, sem nenhum curso, sem nada. Foi na prática, eu tenho familiares também, meu pai já tinha pousada, mas ele também não tinha nenhuma formação nessa área. Então, fui aprendendo na prática, de acordo com a necessidade. Então, assim, hoje tem muito mais informação, principalmente com a internet, com tudo, onde a gente pode buscar, de fato, essa informação e não abrir um negócio no escuro. A gente entender um pouco de como funciona a contabilidade, principalmente no caso da nossa pequena empresa, né? Então, se você der a real atenção às informações que o contador te prestar, você vai ter um conjunto de informações que vão lhe dizer se a empresa está indo ou não na direção certa.
Quer entender um pouco melhor isto? Então, pense nos documentos que um consultor pediria para você, caso você contratasse um consultor na empresa. Ao chegar na empresa, o consultor solicitado por você para te orientar financeiramente na sua pousada, melhorar a sua situação financeira, saber mais dos seus lucros, os primeiros documentos que esse consultor pediria seria o balanço patrimonial da pousada e também a demonstração de resultados, né? Que é a ADR que eles falam, que a DR é o demonstrativo de resultados, que é uma descrição de fluxo de informação durante um certo período. De onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro, se sobra ou não sobra. Na prática, o que um consultor está querendo ver é a informação detalhada da estratégia da sua empresa, estratégia do seu negócio. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Uma parte mais importante do documento da contabilidade, que no caso é o balanço patrimonial, quando o consultor olha para o conjunto dos ativos da pousada, aí vocês vão me perguntar, o que são ativos, Cristina? Seriam o que são investimentos na sua empresa. A descrição dos ativos nada mais é do que a descrição da estratégia que você aplicou no seu negócio. Que tipo de estratégia? Ter mais caixa ou menos caixa, ter mais estoque ou menos estoque, ter mais contas a receber ou menos contas a receber. Se você vende, por exemplo, mais a prazo, no cartão de crédito, parcelado ou faturado, no caso das operadoras e agências que mandam os turistas, elas geralmente pagam no mês seguinte. E às vezes a gente tem um grande volume de conta a receber para o mês seguinte. Esse é ativo. E se você é o proprietário da pousada, ou se a pousada é arrendada, se a pousada tem um veículo próprio, ou se aluga um veículo quando precisa. Então, o consultor vai ver no conjunto dos ativos o que você fez com o dinheiro que esteve à sua disposição. Um exemplo, suponhamos que você esteja começando a sua pousada, destinou um recurso para fazer estoques necessários, comprou toda a rouparia necessária para o funcionamento e utilizou um dinheiro para pagar a entrada de um financiamento de veículo, por exemplo. Ou para colocar energia solar na sua pousada. Ou para pagar também um terreno onde você comprou, por exemplo, para ampliar o estacionamento da sua pousada. Você tem que ter os valores, você tem esses valores que foram gastos, e se você analisar para o outro lado do balanço patrimonial, que seria o lado do passivo e do patrimônio líquido, você vai ter uma descrição de origem desse dinheiro. Então, o que são os passivos? Vocês vão perguntar também o que são os passivos, porque não é normal nem obrigação que vocês saibam, até que vocês aprendam. Passivos são referentes a recursos de terceiros. É o patrimônio líquido, que são referentes aos recursos próprios. Que fique bem claro, o ativo é o patrimônio real da empresa e o valor que está na empresa é um conjunto dos recursos que estão à disposição do empreendedor. O lado que você vê à direita do balanço patrimonial, as informações que estão à direita, não são apenas fatos que retratam de onde vem o dinheiro que está lá na sua empresa. Então, se o passivo diz que você tem contas a pagar a fornecedores, é um compromisso que você tem. Mas, de fato, de não ter sido pago ainda, é um valor para seu fornecedor. Então, significa que esse dinheiro ele está na empresa, está no ativo, ou parado no caixa, no estoque, ou em contas a receber. Mas, de alguma forma, esse dinheiro está alocado. O fato de você não ter pago impostos à prefeitura, que vence no fim do mês, ou o fato de você não ter pago a conta de energia, de não ter pago um financiamento com o banco, significa que aquele dinheiro está na empresa, ele está circulando, ele está gerando atividade e promovendo geração de receita e provavelmente lucro. Agora, se você considerar que parte do dinheiro que está na empresa e parte do dinheiro que só está lá porque dívidas ainda não foram pagas, se você considera nessa leitura do balanço patrimonial que o dinheiro que está lá não é próprio da empresa e que vai sair,
eu tenho uma noção que um pouco do que sobra desse recurso ou dos valores que sobram são parte da empresa, concorda? Se você considera que parte do dinheiro que se encontra na empresa é um dinheiro próprio da empresa e ele está lá só porque as dívidas e os compromissos ainda não foram pagos. Então, quando você considera nessa leitura do balanço patrimonial que o dinheiro que está lá não é próprio da empresa, em algum momento ele vai ter uma noção do que sobra desses recursos. E o que sobra desses valores é o que são circulantes na empresa, é um valor próprio da empresa. Então, considere que o ativo é o patrimônio líquido da sua empresa, aquele tamanho de recursos que corresponde ao que não é da empresa. Então, o que sobra é o patrimônio livre das dívidas. Então, se você tiver uma contabilidade bem apurada e bem quantificada, você pode a dia a dia, a cada segundo, se você tiver um bom sistema de informações, quantificar o valor da sua empresa, quando gerou mais resultado, quando você acumulou mais lucro na empresa. E acumulando mais lucro, você paga aquilo que está devendo e o que sobra pode continuar circulando na sua empresa. O que torna a sua empresa mais saudável e estará continuamente produzindo um crescimento do seu patrimônio líquido. Então, assim, por que o empreendedor monta essa estratégia? Ele coloca esse ativo para funcionar no dia a dia da vida dele e ele está querendo gerar resultados para a sua vida. Então, existe um outro documento que eu falei anteriormente, que é a demonstração de resultados, que mostra o resultado da aplicação daquela estratégia. Então, qual foi o faturamento, quais foram as receitas, em que empresa tiveram e quais foram os custos que a empresa teve, quais foram os gastos para desempenhar tal atividade. O que sobrou dessa entrada e saída é chamada de lucro. Então, que muito empreendedor, acredito que a maioria de nós acredita falsamente, que é a parte que lhe cabe, que é o lucro. E deixa eu te contar para vocês entenderem, o lucro ele não é parte que cabe ao empreendedor, até ele tomar uma decisão de manter ou não manter esse lucro na empresa, de aumentar ou não aumentar esse investimento no ativo do patrimônio. É importante considerar que se você um dia na sua vida parou para decidir o que fazer com o recurso que você tinha ou poderia ter aplicado em ações, que você poderia ter aplicado para montar um negócio, então você acabou pegando esse dinheiro e utilizando ele de forma indevida, comprando um carro, fazendo outras coisas com dinheiro e não usando esse dinheiro para que realmente ele possa prosperar na sua empresa. Porque é necessário que tenha um capital, para que você possa sempre estar reinvestindo no seu negócio. Então, devia ser natural para você perceber quanto é mais saudável ou muito mais oportuno investir parte do seu lucro na sua própria empresa, né? Então, assim, nós vamos falar mais disso nas próximas lives, porque eu acho que é um tema bem abrangente, tem muito assunto para falar, para aprender, e é um tema também bem complexo, né? E é importantíssimo que a gente saiba lidar muito bem com esse tema. Ele é crucial para o sucesso da sua empresa, para a saúde financeira, né, da sua empresa. Sem fazer uma boa gestão, entender bem da sua contabilidade, é difícil você mensurar os seus lucros, que muitas das vezes você acredita estar tendo e na verdade, às vezes está tendo prejuízo, investiu um dinheiro que você tinha guardado e esse dinheiro não retornou. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora e vamos falar mais desse tema. Vamos falar bastante ainda desse tema, que é um tema muito importante e que tem muito conteúdo a ser passado. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo nessas lives, nesse meu desafio. E amanhã estarei novamente para a gente dar sequência nesse tema. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.